isso. Ouça com atenção, porque o seu corpo sabe. Mas ele sabe, e não é pouco, não, ele sabe muito, sabe demais. Sabe coisas que você nem tem ideia que ele sabe. Inclusive, ele sabe que o trauma mora no corpo. Inclusive, ele sabe a hora que você tem que parar quando você não ouve. E, pasme você, eu, do alto da minha imperfeição, gravo esse vídeo aqui depois de ter tido há 3 dias uma crise na minha lombar. Uma crise que já vinha se desenhando porque eu estava olhando as coisas com um pouco de displicência e eu não estava dando ouvidos ao meu corpo. Nossa, Van, então você é mentirosa. Você vem aqui e fica falando que a gente tem que ouvir, que a gente tem que fazer atividade física, que a gente tem que cuidar do corpo, e você mesma não cuida? Antes de você colocar todo o seu caminhão de julgamento em cima de mim, eu te disse, eu sou humana, assim como você. Eu sou imperfeita, assim como você. Mas que sirva de lição para mim, principalmente, que eu não posso ignorar o descanso do meu corpo. Principalmente quando eu estou envolvida com os meus projetos, que é como eu estou nos últimos meses. Eu acredito que eu nunca estive tão envolvida nesses 6 anos como eu tenho estado agora. E o meu corpo falou assim: pera lá, vai com calma, vai devagar. E, como boa adepta do autoconhecimento que eu sou, eu tenho a minha astróloga de plantão, eu tenho os meus terapeutas de plantão, eu faço a minha análise pessoal com a minha psicanalista toda semana. E eu também estou desenvolvendo processos emocionais com ela da minha vida. E é aí que entra a chave. E foi por isso que eu quis gravar essa reflexão para conversar contigo e trazer esse pensamento. Se eu, que sou uma pessoa que estudo, que pratico autoconhecimento há mais de 30 anos, que leio, que me informo, que cuido do meu corpo, passo por situações assim, mas graças ao meu bom Deus, consigo sair muito rapidamente delas, por ter essa consciência toda muito bem trabalhada e continuar trabalhando, porque eu não sou perfeita. Imagino quem não tem. É sobre isso. Imagina a pessoa que ignora totalmente o corpo, ignora totalmente os sinais. Quando está doente, corre no hospital e toma um remédio e aniquila, anula. É bonita essa palavra, aniquila, né? Mas é sinônimo de anular, tá? Anula toda a conversa que o seu corpo está tendo com você com um analgésico, com um antitérmico, com um anti-inflamatório. Pura e simplesmente porque ela quer ignorar. E às vezes a pessoa está fazendo isso há anos. Eu tenho crise de enxaqueca, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor na coluna, eu tenho dor de dente, eu tenho dor no fio de cabelo. E a pessoa nunca parou para olhar as emoções dela nesse lugar. O corpo grita. Quando você não ouve, ele grita. E ele vai continuar gritando até você ouvir, até você parar ou ele te para, como ele fez comigo. E eu não recrimino, não, porque ele está certíssimo. Eu vinha de uma toada onde estudo e trabalho, estudo e trabalho, estudo e trabalho, estudo e trabalho, e me realizando. Nossa, Vã, então você não tem vida social? Tenho vida social também, saio, vou encontrar os meus amigos, vou para o cinema, vou bater perna por aí, viajo. Mas para ele não estava suficiente. Ele queria descansar um pouco mais. E eu não estava ouvindo. Achando, deixa ele. Vamos descansar um pouquinho menos. Vamos apertar um pouquinho mais.
Até que ele falou: Nananina, não, você vai parar e vai me ouvir e vai parar de ser doida, como diz Márcia Sensitiva. E aí, cá estamos, fazendo exercício físico para sair da crise, trabalhando mentalmente. E se eu não tivesse essa bagagem, essa experiência que eu tenho, eu nem sei se eu estaria aqui contando a história para você a essa altura do campeonato, porque foi feio o negócio. Ele me travou de um jeito que, olha, dou parabéns para ele, mas ele sabia que tinha que ser dessa forma, porque eu estava ultrapassando os meus limites. Eu não estava dando flexibilidade a ele na questão do descanso. Ah, Ivan, então é assim, casa de ferreiro, espeto de pau? É porque a gente vai melhorando a condição física, como é o meu caso, e a gente vai achando que ele está aguentando um pouco mais, que ele pode puxar um pouco mais, que ele pode dar um pouco mais, que ele pode fazer um pouco mais. Só que não, ele tem o limite e eu preciso aprender a respeitar esse limite dele. E também preciso aprender a ser mais flexível, porque travar a minha lombar é no intuito dele me tirar da rigidez, porque eu sou uma pessoa extremamente rígida comigo, com a autocobrança, o excesso de cobrança pessoal, o excesso de cobrança profissional, o excesso de cobrança familiar. E aí ele falou assim: pera lá, baixa um pouquinho tua régua, meu bem, vamos com calma. E ele tá me educando, tá me doutrinando. E a gente aqui segue tendo uma conversa amorosa, porque a partir do momento que ele me dá esse strike, eu agora sei e sei muito bem que eu preciso parar para ouvir. Principalmente porque o trauma mora no corpo. Vai, então pode ser alguma liberação de um trauma seu? Também pode, porque eu venho trabalhando isso na terapia toda semana. Quando a gente vai para a terapia, às vezes o corpo responde com algum déficit nesse sentido. Porque você está trabalhando sua mente, está trabalhando suas emoções, ele começa a trazer a energia para fora, a psíquica toda do inconsciente à tona. E isso pode acontecer tranquilamente, de também ser uma situação nesse aspecto, de algo que eu esteja trabalhando nos meus processos físicos, emocionais, mentais, e ele está trazendo à tona. Ano passado eu tive dois episódios que ele me trouxe à tona bem pontualmente ali falando. E eu estudo a psicossomática, então eu sei. O excesso de responsabilidade que eu estou tendo ultimamente, do tipo segurando as minhas rédeas assim, e fazendo os meus projetos decolarem, as minhas ideias. Por que que você acha que eu vim aqui parar no YouTube? Era uma coisa que eu estava adiando há tempos. Abri um outro canal no Instagram com esse mesmo nome nosso aqui, Entre Nós no Divã, tem lá, onde eu estou postando conteúdos também. Estou mexendo meu networking, estou mexendo meu LinkedIn, quero ampliar minha área de atuação nas empresas. Então, eu estou numa toada de coisa muito legal. Estou fazendo pós-graduação, estou vivendo, entende? Tá tudo muito bacana, mas ele disse para mim: slow down, take it easy e presta atenção em mim quando eu falar para você descanse. Porque às vezes o meu descanso é pego um livro e vou estudar. Quem nunca? Pego um livro de uma matéria que eu quero estudar, pego um livro do Jung que eu tenho lido, pego um livro do Gabor Maté, do Joe Dispenza e vou descansar. Vou descansar lendo um livro de saúde mental. Não é isso que ele quer. Ele quer que eu literalmente descanse. Quando foi a última vez que eu descansei literalmente? Em março, no meu aniversário, quando eu viajei. Ali foram 4 dias que eu dei para ele um grande descanso. E de lá para cá, ó, workaholic total. Eu venho. Vã, mas você não tem medo do burnout? Então,
quando a gente começa a trabalhar a questão das emoções, o medo ele vai para o lugar certo, né? Então, num trabalho dessa forma, aí eu tenho medo do burnout, eu tenho medo de ficar doente. Não, porque é importante a gente ler os processos. E como ele me deu essa parada, como ele me deu esse cartão vermelho, eu agora já entendi que eu posso ser mais tranquila nesse aspecto do meu profissional. As coisas estão andando, as coisas estão fluindo. Eu preciso de mais flexibilidade nesse lugar. E é isso que ele está me mostrando. Então, não tenho medo do burnout. Porque quando meu corpo fala comigo, ele já tinha falado, eu mesma aqui ignorei os sinais, então, meia culpa para mim, nesse sentido. Mas quando ele fala comigo, eu costumo ouvir, principalmente quando eu medito. Quando eu faço a minha meditação todos os dias, é o momento que eu tenho ali para parar, para ouvir o corpo. E eu faço isso com muita tranquilidade, com muita leveza. E geralmente também, quando eu levo um tema lá para o pessoal da Mentoria 3, é um tema que eu procuro trazer desse lugar de se ouve primeiro. E se houve e se impactou, para mim, com certeza vai impactar na turma. Então, é sobre isso. A questão não é medo, a questão é a atenção, a questão é o aprendizado, a questão é a lição que a gente tem por trás de toda essa dinâmica. E eu vou voltar a falar sobre isso, né? E graças a Deus, aqui com os meus exercícios, é Qigong, é Pilates, é alongamento, é nutrição, é descanso, é redução da minha jornada de atendimentos aqui. Ele está sendo muito bem cuidado agora, nosso querido corpo. E já valeu o puxão de orelha para eu prestar mais atenção e eu ouvi-lo. E você aí do outro lado entender que eu também sou humana. Apesar de saber algumas coisas, eu ainda cometo erros, eu ainda cometo falhas. E isso é natural de todo ser humano. Não é porque a gente está aqui do lado de cá ensinando, levando, entregando, que a gente não comete erros. Lembra do recaptcha lá do computador? Eu não sou um robô. Eu não sou uma inteligência artificial. E eu ainda cometo erros. Mas eu saio com muito mais tranquilidade e mais facilidade e mais leveza dos erros que eu posso vir a cometer. E essa leveza, essa clareza e essa profundidade que eu quero passar para você também, todas as vezes que eu venho aqui. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.